todos, olá a todas. Eu sou Luiz Estevam, sou professor do Departamento de História da UFOP e vim comentar um pouquinho sobre o que eu tenho realizado em termos de pesquisa nos últimos tempos. Tenho me dedicado a dois temas em especial. Um, que é a divulgação da ideia do que é o estudo das Américas na primeira modernidade. Então, através do Grupo de Estudos de História das Américas, o GEA, em parceria com outros laboratórios de História das Américas e de Modernidade no Brasil todo e também fora dele, nós desse grupo temos feito algumas publicações nos últimos anos que têm sido muito importantes para nós. A primeira delas, sem dúvida, é uma coleção chamada Américas na Primeira Modernidade, que já tem 2 volumes editados. O terceiro volume deve sair esse ano, terceiro e último volume. Nós pensamos vários temas de forma a introduzir um leitor não familiarizado com algumas discussões no que tem de mais atual sobre ela. Também publicamos um livro de entrevistas com grandes especialistas de história da América. Além desse projeto de divulgação, eu também tenho desenvolvido um projeto de pesquisa sobre a ideia do maravilhoso na primeira modernidade. E para falar desse projeto, eu gostaria de começar contando um episódio. O capitão Pânfilo de Narvaez, que havia participado da conquista de Cuba, organizou uma expedição em direção à Flórida. Era 1527 e a recente conquista do México havia criado um novo rol de expectativas entre os europeus. Eles ansiavam por descobrir outro reino, era assim que se aparecia, um novo reino tão rico quanto os domínios de Montezuma. A expedição de Narvaez foi, malgrado seu esmerado preparo, um retumbante fracasso. Pegos por uma violenta tormenta, as embarcações naufragaram perto do que hoje é a Louisiana, nos Estados Unidos. A falta de conhecimento sobre geografia, fauna e flora locais e sobre os povos daquela região fizeram com que os sobreviventes espanhóis fossem morrendo como moscas entre os nativos. Pouco tempo depois do desastre, só restavam vivos 4 homens. Álvaro Núñez Cabeça de Vaca, Andrés Dorantes de Carranza, Alonso de Castillo Maldonado e Estebanico, que era um negro escravizado, também pertencente à expedição original. Os sobreviventes passaram 8 anos entre os nativos e empreenderam uma épica jornada de regresso à cidade do México. O retorno do grupo à Nova Espanha causou grande excitação devido aos relatos de suas experiências entre os povos ao norte e nordeste daquela região. Explico. Em seu retorno à Espanha, Cabeça de Vaca escreveu a obra Naufrágios, na qual relata ter sido escravizado, se tornado comerciante e posteriormente adquirido fama de curandeiro entre os nativos. Apesar do texto de Naufrágio ser pródigo em aventuras e situações absolutamente insólitas, Cabeça de Vaca nunca afirmou ter encontrado grandes cidades em sua jornada, o que Estebanico narrou. Em 1539, saíram Niça e Estebanico à frente de um grupo desde a província de San Miguel. Niça relatou que os índios encontrados no caminho confirmavam as preciosas descrições de Estebanico. Eles diziam que mais ao norte existiam grandes populações que viviam em grandes, enormes cidades, que se vestiam com roupas de algodão. Após alguns dias de caminhada, o seráfico decide enviar Esteban ao norte, dando-lhe ordens de que, caso encontrasse grandes populações e riquezas, que enviasse um sinal em forma de cruz, dando conta do encontrado. E aí ele diz uma coisa muito interessante na documentação, que se fosse coisa razoável, que enviasse uma cruz branca de 1 palmo. Se fosse uma coisa grande, que enviasse uma cruz de 2 palmos. 4 dias depois, os mensageiros entregaram a Niça uma cruz da estatura de um homem e disseram ao frade que deveria partir imediatamente ao encontro do grupo, pois haviam encontrado a maior coisa do mundo, Cíbola. Em sua trajetória entre Vacapa e Cíbola, o religioso afirma ter encontrado diversos índios, até mesmo o natural dessa grande cidade, que lhe relataram as riquezas que o franciscano podia encontrar naquela que seria então apenas a menor de 7 imensas cidades que haveria ao norte. Expedições posteriores nunca encontraram Cíbola, não ao menos com o Fausto e a grandiosidade descritos por Niça e Estebanico. Poderíamos imaginar que tal frustração teria impedido expedições de busca por uma cidade fabulosa ao norte da Nova Espanha. Mas o curioso é que essa breve narrativa que eu fiz sobre a busca de uma cidade ou reino mítico ao norte da Nova Espanha serve apenas como ponto de entrada para um fenômeno recorrente na documentação da primeira modernidade. Um fenômeno que eu tenho chamado de geografia do maravilhoso, ou de etnografia do maravilhoso, pois descrevem locais e gentes do ponto de vista do maravilhoso. A obstinada busca por Cíbola encontrou paralelos na busca pelo País da Canela, no avistamento do Reino das Amazonas, nas múltiplas expedições em direção a Eldorado ou a Paititi,
apenas para nomear alguns exemplos de buscas e viagens em direção a uma geografia ou gentes do maravilhoso. O que é o maravilhoso? Ele é uma categoria de compreensão do mundo presente nessas narrativas europeias desde a antiguidade. Mas nem por isso se entendeu por maravilha a mesma coisa desde os tempos antigos. Os homens do medievo, por exemplo, eram fascinados por temáticas extraordinárias, em particular pelas fronteiras entre o natural e o sobrenatural. Jacques Le Goff, por exemplo, aponta a nossa dificuldade como leitores modernos de compreender as sutilezas presentes nessas temáticas. O maravilhoso, por exemplo, pode ser considerado tanto como uma criação divina, portanto natural, quanto uma ilusão diabólica, portanto não natural. Essa diferenciação conceitual é enormemente significativa, na medida que as maravilhas não são denominadas assim ontologicamente, mas segundo o entendimento que se tem delas. Disso é possível perceber três possibilidades. A primeira é estritamente polar à segunda. A maravilha não natural, ou sobrenatural, é vista então como magia, bruxaria, pois é vinculada ao diabo, seus agentes, e a sua capacidade mimética que eles têm de simularem, dissimularem, ou até de criarem engodos que se passam por milagres ou dispositivos maravilhosos. O oposto dessa visão, o milagre, é de alguma forma vinculado a Deus e dá-se de forma então natural, mas acima dela, pois a Deus tudo seria possível. O terceiro gênero de maravilha não seria miraculoso, tampouco diabólico, mas puramente natural. Aquilo que enxergamos como uma categoria, os letrados do período medieval enxergaram como um universo de objetos, de seres, de lugares possíveis. É imperativo a gente se lembrar de trabalhos pioneiros e até hoje muito citados do Guillermo Guilty, Viajantes do Maravilhoso, e Stephen Greenblatt, Possessões Maravilhosas. No Guilty, reconhecemos que é um discurso muito categórico, em que ele opera numa lógica binomial, em que remoto e maravilhas estão no mesmo polo. Em outras palavras, quanto mais distante, quanto mais ermo um local, mais aberto à capacidade do maravilhoso, mais aberto a uma geografia, uma etnologia do maravilhoso existe. A tese dele é categórica ao afirmar que o Novo Mundo foi terreno fértil para a procriação do discurso do maravilhoso, mas que em 65 anos ele já teria sido totalmente superado. Então, quanto mais experienciou-se o território americano, menos ele comportou maravilha. Curiosamente, eu vou citar apenas um exemplo para desdizê-lo, ou para relativizar essa tese um pouco. Vamos dar uma olhada nos mapas que registram a Lagoa de Manoa, que está associada ao mito do Eldorado, no sentido de que os reinos do cacique de ouro, do cacique dourado, estariam muito próximos da Lagoa de Manoa. E a gente encontra esses mapas desde o século XVI, passando pelo XVII, até o século XVIII. Né? Pode ser simplesmente uma confirmação, um uso de mapas anteriores nos mapas posteriores, mas ainda assim se mantém locais do dito maravilhoso prenunciados como realidade geográfica nesses mapas. Né? O outro texto do Greenblatt, por sua vez, escreve que desde as primeiras explorações houve literalmente, cito, uma brecha, uma rachadura de compreensão contextual numa elusiva e ambígua experiência do maravilhamento na América. Enquanto o mundo clássico, para o autor, pregava o distanciamento e a não admiração, os contatos com o Novo Mundo produziriam relatos exaltados, perplexos, expressando surpresa. O significado dessa perplexidade, para o Greenblatt, é ambíguo, podendo revelar na transposição da Idade Média para o princípio da modernidade alguns elementos do maravilhoso que passam a ser encarados de forma diferenciada. Né? Durante o empreendimento da conquista e o primeiro contato com o Novo Mundo, discerne-se bem nos textos entre monstruosidade e maravilhas. A monstruosidade significaria uma violação física das normas universais. Já as maravilhas seriam as percepções físicas que causam espanto. Maria Cristina Bom Martins também refletiu sobre o caráter do maravilhoso. Para ela, as crônicas construídas nessa chave registrariam a confluência do desejo e da fantasia de espanhóis com lendas e mitos gestados no Novo Mundo. E, ao que parece, alimentados pelos indígenas. Esse é o ponto de inflexão mais relevante até aqui na bibliografia analisada. O papel ativo dos nativos na construção e alimentação do discurso do maravilhamento europeu. O desconhecimento ou o conhecimento parcial a partir de uma dada época, a comunicação truncada e os equívocos de interpretação tornavam fácil aos aventureiros e sonhadores, por assim dizer, situarem regiões inexploradas da América vários mitos das tradições ocidentais e de tradições indígenas
combinados. Esse repertório duplo foi ainda enriquecido pelos relatos fantásticos gestados e transmitidos por europeus e nativos, cruzando então saberes e experiências de sujeitos, até então separados por descontinuidades históricas e geográficas. Por fim, ainda vale ressaltar o denso e medular trabalho mais recente de Christian Keening, no qual o autor se propõe a estudar o que ele chamou de uma pequena poética do Novo Mundo. Para o linguista, no fim do século XVIII e do XIX em diante, os europeus já haviam construído uma grande poética sobre a América, com chaves de retórica, presença, tópicas muito bem estabelecidas. Nesse período de intenso estranhamento, o maravilhoso foi categoria central e ambígua, pois, cito o autor, o maravilhoso se torna ao mesmo tempo objeto estético e científico, que, embora preparado precisamente, não é algo estático. Como vimos, boa parte dos autores acaba apostando na ideia de que a experiência, o tempo, afastariam a maravilha por meio da empiria. De uma certa forma oposta e distinta, o nosso olhar sobre as fontes revela que, embora em alguns casos isso possa ser verdade, na maior parte, as inúmeras expedições em busca de províncias de riquezas incomensuráveis, por exemplo, não eram consideradas meras fábulas por aqueles expedicionários. E quanto mais eles experienciavam isso, mais buscavam. Ao contrário, do que esses autores estavam afirmando, o Novo Mundo então suscitava crenças e aspirações que se mantiveram vivas durante séculos. Às conquistas do México e do Peru, somou-se o maravilhoso, produzindo no imaginário europeu, alimentado por nativos, sem dúvida, mas também por africanos no continente, ou descendentes desses africanos no continente, a certeza de que encontrariam terras incógnitas e paradisíacas, gentes fantásticas, fauna e flora maravilhosos. Essa segunda hipótese, a de que o elemento empírico então corroboraria a ideia do maravilhoso, pois essa mescla entre a fábula e o real existiu, os conquistadores seriam então homens que possuem um pensamento a priorístico. E, nesse sentido, eu sou devedor de um historiador venezuelano chamado Demétrio Ramos Pérez, que afirmou já há muito tempo que ideias racionais, e não fantasiosas, racionais, a ideia de racionalidade na primeira modernidade, operava na configuração dos textos e imagens do maravilhoso. O que ocorre, nesse caso, é uma espécie de feliz sobreposição entre a premissa e a experiência, em que essa última parece confirmar a primeira. O relato é pautado por uma estrutura, a vontade, o impulso da descoberta e a crença arraigada na tradição, no costume, naquilo que se acredita de antemão, a prioristicamente, acaba criando textos que são eivados de decepção. São decepções com os informantes, com as terras, consigo mesmos. Mas essa decepção não desilude a busca pelo maravilhoso. Notícias da conquista do México e do Peru, por exemplo, surtem um efeito de reforço positivo no discurso do maravilhoso, alimentando esses sonhos. Afinal, se aquilo, reinos dourados, eram muito possíveis, como a gente poderia imaginar México Tenochtitlan? Como se poderia imaginar um império como o Inca? Eles, de alguma forma, confirmam a existência de reinos maravilhosos na América. Eu estou propondo que a linguagem do maravilhoso volte nesse mundo de fronteiras em expansão, não à toa. Ela volta como uma forma comum de dar vazão ao que não se conhece a partir do que se conhece, de entender o inesperado dentro do esperado. Essa não é uma linguagem distante da razão ou que vai sendo abandonada à medida que uma certa experiência empírica preenche o continente. Ela foi a própria razão pela qual a experiência se deu na América do século XVI e boa parte do século XVII. Obrigado.